Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de reflexões. Reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos infinitamente a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela assistência, pela proteção que sempre têm nos dispensado. Muito obrigado a todos estes companheiros que estão constantemente nos assistindo, nos auxiliando, nos intuindo para a prática do bem. Como hoje pela manhã já havíamos tecido algumas reflexões citando o livro Os Mensageiros, dessa coletânea de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, mais especificamente a sua introdução, ou melhor, o seu prefácio, que é através do Espírito Emmanuel, falaremos um pouquinho mais, neste momento, sobre as palavras de Emmanuel, em especial para este momento pelo qual nós estamos passando, onde necessitamos tanto estarmos em sintonia com o mundo espiritual. Então, Emmanuel, aqui no prefácio, nos diz o seguinte, que não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, aqui falando do instrutor, do orientador desta obra, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que não é fácil para o mundo espiritual prestar assistência, prestar colaboração para nós que nos encontramos aqui na Terra. Não porque eles não consigam, não porque eles não queiram realizar esta tarefa de assistência, é porque nós não realizamos, via de regra, aquilo que nos compete para prepararmos o ambiente mental para que eles possam agir na nossa vida, que possamos verdadeiramente, usando estas orientações dos espíritos amigos, usando essas orientações que nós encontramos nesta vasta obra de André Luiz, que possamos realmente prepararmos o ambiente, prepararmos o nosso campo, a nossa atmosfera mental, para que esses companheiros possam agir de uma forma mais livre na nossa vida. E eles nos dizem o seguinte, ou melhor, Emmanuel nos diz o seguinte: trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Então não é de forma mecânica que isso chega na nossa vida. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Vejamos a simbologia que esse espírito amigo usa, lavar o vaso do coração para receber a água viva ou a água limpa, aquela água verdadeiramente cristalina que possa fazer a transformação na nossa vida. Porque como colocar uma água viva, uma água limpa em um vaso cheio de sujeiras, cheio de imundície? Então, por isso que ele nos chama a atenção para isto, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então aqui ele lembra as palavras de Jesus quando nos fala sobre aquele traje nupcial, a nossa transformação. É lógico que não vamos esperar, e os espíritos amigos não vão aguardar que estejamos completamente limpos, completamente transparentes nesse traje nupcial para prestarem a assistência. Mas é lógico que temos que demonstrar a boa vontade nesse processo de transformação, que eles nos auxiliarão e eles estão constantemente nos auxiliando. Então, que possamos verdadeiramente fazer aquele esforço
tão urgente e necessário para a nossa transformação e pela nossa transformação, para podermos receber este amparo, esta assistência de que tanto necessitamos. Mas para esta tarde, depois desta breve introdução, trouxemos aqui, deste mesmo livro de André Luiz, Os Mensageiros, uma mensagem belíssima que está no capítulo 24, que tem como título A Prece de Ismalha. Então, Ismalha é um espírito já bastante evoluído, comparando-se com a nossa condição evolutiva, que presta socorro, presta assistência, que auxilia no mundo espiritual trabalhadores que se encontram vinculados a um posto de socorro. E aqui, neste capítulo, que tem este título, A Prece de Ismalha, ela faz uma prece belíssima a Deus, rogando assistência, rogando amparo a todos aqueles que se encontram internados naquele posto de socorro. E aí podemos perfeitamente trazer para o nosso ambiente terrestre, a Terra como esse imenso posto de socorro, esse imenso hospital, e que principalmente neste momento tanto está necessitando de ajuda, de amparo, de proteção, de esclarecimento, de assistência, de boa vontade da nossa parte e essa assistência do plano espiritual. Então esse espírito Ismalha começa a sua rogativa a Deus, aqui ela faz uma prece a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, dignai-vos assistir os vossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade. Então aqui, esse Espírito deixa bem claro qual deve ser a nossa posição, a nossa condição de filhos de Deus, estarmos sempre prontos para executarmos a vontade do Pai, executarmos os desígnios de Deus, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Então aqui ela chama a atenção em relação àqueles que são assistidos neste posto de socorro, relatado aqui por André Luiz e pelo instrutor Aniceto, aqueles que dormem. Mas a maioria de nós, infelizmente, aqui no corpo físico, no planeta Terra, ainda nos encontramos nesta condição daqueles que dormem, ainda anestesiados pela negação da necessidade da transformação espiritual e moral. Aí ela diz na sequência o seguinte, rogando ainda a Deus: despertai-os, Senhor. Se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Então aqui Ismalha está rogando a Deus para que Deus nos desperte para a verdadeira realidade da vida, para o verdadeiro sentido da vida, e que possamos verdadeiramente acordar para isto. E ela segue ainda dizendo: acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Então nós temos que verdadeiramente nos acordarmos para as nossas responsabilidades. O que estamos fazendo aqui na Terra? Nós sabemos hoje que não estamos aqui a passeio. Estamos aqui em cumprimento de uma nobre missão, e esta missão nobre que nós aqui para a qual aqui nós nos encontramos é em especial e acima de tudo a nossa transformação. Então, para isto nós precisamos acordar para a vida. Então ela que roga a Deus
para que possa nos acordar para a realidade da vida e começarmos verdadeiramente esse trabalho. E aí ela diz ainda: magnânimo rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores, Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas, Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Então aqui ela trata Deus com essa intimidade na condição de um magnânimo rei, de um criador altamente compassivo, infinitamente compassivo, e um pai de infinita justiça, pedindo para que desculpe aqueles filhos, todos os filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Então aqui rogamos, nas palavras deste Espírito, a Deus que possa cair sobre a nossa terra o orvalho do amor infinito para com todos nós. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Então aqui ela pede a Deus que permita que um raio vivificante da vossa bondade possa atingir a todos nós, para que acordemos para a realidade da vida. E ainda Ismael segue: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade do curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes foi confiada por Deus. Aí nós lembramos, abrimos aqui um parêntese, e lembramos em O Livro dos Espíritos a questão 581 e na sequência 583. Na 582, Kardec questiona a espiritualidade se ser pai e ser mãe aqui na Terra se é uma missão. E a espiritualidade amiga nos responde, dentre muitas outras considerações, que é uma grandiosíssima missão e que é responsabilidade nossa na condição de pais aqui na Terra em relação ao futuro, em prepararmos as nossas crianças no presente para que elas sejam no futuro pessoas melhores do que nós, pessoas melhores do que as que aí hoje estão. Então é nossa responsabilidade, sim, realizarmos este processo de melhoria do mundo. E nós sabemos que a melhoria do mundo, mesmo com esta quantidade de bilhões de seres reencarnados aqui na Terra, que hoje passa de 7 bilhões e 200 milhões, que essa transformação começa exatamente pela minha transformação. Em eu me tornando uma pessoa melhor, consequentemente, o mundo já será melhor. E aí esse espírito Ismalha segue ainda dizendo: cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Então hoje, qual é a condição psíquica do nosso planeta Terra? Por tudo isso que estamos passando, e ainda, de acordo com o nosso comportamento, qual seria verdadeiramente a condição psíquica do planeta, já que o planeta é vivo? Qual é a condição psíquica do planeta, esse ambiente coexistente aqui com o nosso plano físico, com tantos crimes sendo praticados, com milhões e milhões de abortos criminosos sendo realizados na face da Terra todos os anos? Tantos crimes que acontecem no nosso meio,
minuto a minuto. Com certeza, tudo isto vai diretamente auxiliar nesse desequilíbrio. E ainda mais, é lógico, auxiliando nesse desequilíbrio pelo qual nós estamos passando, que hoje nós estamos conhecendo como pandemia causada pelo coronavírus. Quantos crimes nós estamos perpetrando ao longo da nossa existência? E ainda diz Ismael o seguinte, que depois de tudo isto, ainda dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Então aqui, quando temos aquele peso na consciência, mesmo quando dormimos, a nossa consciência não está em repouso. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Então aqui também se encaixa para nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, que a maioria de nós, quase todos nós, ainda nos esquecemos dos mandamentos de amor de Deus, que Jesus veio exemplificar para nós, aqui junto de nós, aqui na Terra, há 2000 anos atrás. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Então aqui ela chama a atenção, pedindo a Deus este amparo, esse socorro, para todos nós que ainda nos encontramos nesta condição de transviados. E ela acrescenta ainda para encerrar, quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Suplicando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Então aqui nos encontramos reunidos, tecendo esses comentários acerca dos ensinamentos de Jesus. Não estamos fazendo isto para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo, o mais necessitado de todos, necessitado de entendermos verdadeiramente o sentido da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Então, que possamos verdadeiramente enxergar em cada irmão infortunado de jornada um irmão necessitado não do nosso julgamento, mas do nosso entendimento. Pessoas para os julgarem já tem com sobra. Que possamos ser nós aqueles que estendem a mão e que estejam verdadeiramente dispostos a entender e atender. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos de entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Então aqui ela se coloca naquela condição que um dia ela esteve, como leprosa naquele sentido espiritual, cega de entendimento, paralítica da vontade e filha pródiga do amor de Deus. Também nós já dormimos em tempos idos
nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Então aqui Ismalha encerra a sua rogativa a Deus. E aqui neste momento também encerramos com esta rogativa a Deus que possamos verdadeiramente seguir confiantes para recebermos constantemente essas bênçãos de vida e luz de que tanto necessitamos neste momento. Muita paz a todos, meus irmãos, todos estes que nos acompanham neste momento, ao vivo, estas reflexões acerca da prece, a verdadeira prece, que possamos nos colocarmos nesta condição de dialogarmos de forma franca com Deus, demonstrando a Deus as nossas mazelas e rogando, através dos seus emissários, a assistência de que tanto necessitamos, para realizarmos de uma forma mais urgente a nossa transformação tão necessária. Muita paz a todos, uma boa tarde e até breve. Até muito breve, meus irmãos.